estão de pé, gostaria que vocês pudessem abrir o livro de Provérbios, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Amém, igreja? Amém. Então lá a palavra do Senhor vai dizer assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios, a sua interpretação, como também as palavras dos sábios, e das adivinhações. No versículo 7 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. No 8, filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Podeis aceitar, igreja? Aí, por que você leu este versículo, Marcos? Salomão, se a gente for ver aqui, Salomão foi um dos homens mais sábios de todas as escrituras. Houve um momento, uma oportunidade que Salomão teve de fazer uma petição a Deus, de pedir o que ele quisesse. E a única coisa que ele pediu foi sabedoria. E é disso que a gente vai falar aqui essa noite. Até o pastor falou anteriormente, na hora de fazer a ministração das ofertas, ele falou que nós erramos e erramos por quê? Por não conhecer as Escrituras. E eu meditando essa semana, eu sempre recebo lá pela manhã de um site que eu tenho escrito lá, do hermeneutica.com, e ele sempre manda alguma coisa para você meditar. E eu meditando lá, aí falou muito da sabiedade de Salomão. E eu leio lá, vendo tudo que Salomão fazia, as instruções que ele nos deixou. Aí eu recebi um texto, eu estava lendo um texto que fala por que os jovens não se afastam da igreja. Ao contrário do que muita gente só ouviu falar. Porque normalmente você vai ver as histórias e fala, não sei quem se afastou, por que se afastou, por quê? Então sempre justificando por que se afastou. E eu fui ler um texto de um pastor lá de Brasília, o nome dele é Felipe João. Felipe João é um pastor conhecido lá. E ele fala, por que os jovens não se afastam da igreja? E dentre tudo que ele falava lá, só se resumiu uma coisa: consciência. Aí eu pensei, eu fui meditar em consciência na Bíblia. Aí eu comecei a falar, nossa, você vê que como é uma coisa doida, né? Porque você vê uma simples palavra, consciência. O que quer dizer consciência? Ciência a gente sabe que é conhecimento. Então é com conhecimento, ou no sentido da palavra mesmo, é estou ciente. Então quando você está com consciência, essa sua consciência é a que vai te impedir de você se afastar das palavras do Senhor, ou dos caminhos dele, ou do que Deus quer fazer na sua vida. Então por que você está falando isso, Marcos? Aqui a gente vê, fala assim no versículo 8 de Provérbios, capítulo 1. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixes a doutrina de tua mãe. Mas quem é? Como é que esse filho teu vai ouvir essa doutrina do teu pai e da tua mãe se eles não o ensinam? Porque normalmente a gente vê, até nas cantigas, nossas infantis. Eu lembro, eu não vou lembrar da minha mãe me pegando no colo e cantando para eu dormir. Mas a gente ouve algumas cantigas que dizem assim: boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino. Então imagina você, a doutrina que você já está dando para o seu filho. Ou então você vai na cantiga de roda, você vai brincar. Está lá todo mundo na cantiga de roda. Tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Olha as cantigas. Então imagina, olha o que aqui a gente está ensinando para as nossas crianças. Como eu não tenho filho adolescente, não tive ainda, eu espero ainda, a gente está planejando para o futuro próximo ter o nosso filho, então a gente já vai aprender aqui. Então a gente vê o que vem sendo instruído nos dias a dias. E na escola, o que se ensina na escola? Na escola, como a gente já tem ensinado isso na escola, quem fala na escola dos adolescentes de hoje? Dos adolescentes de jovens. Se vocês forem ter relação, usem camisinha. Será que isso é certo? Então quer dizer, se a gente de casa não ensinar os nossos filhos de acordo com as escrituras, fala assim, não é só põe,
pode ter relação. O que vai acontecer? Do jeito que o adolescente está aprendendo lá e não está sendo instruído pelo seu pai, pela sua mãe, o que vai acontecer? Ele vai sair, vai ter uma relação e não vai lhe pesar a consciência, por quê? Porque ele usou camisinha. Mas será que se a gente o instruir e falar assim, ok, aí vai lá na palavra e busca e fala o porquê nós cristãos não temos relações antes do casamento? Será que se a gente o instruir, o que vai acontecer quando ele vir a estar naquela situação de cometer aquele pecado? O que vai acontecer? A sua consciência vai vir na hora ali, ele vai lhe pesar a consciência. Então a palavra de hoje que eu quero trazer, meditar aqui junto com os irmãos, sobre todos os versículos que falam sobre consciência na Bíblia, é consciência pesada. Por que nós ficamos com a consciência pesada? A consciência ela funciona assim, ela faz você fazer o que é direito de acordo com o seu entendimento. Então a gente só vai ficar com a consciência pesada se o que eu acho que é certo, eu fizer o contrário daquilo. Tem alguns exemplos, igual nós fazemos. A maioria faz normalmente quando não se tem conhecimento da palavra. Eu estou lá trabalhando, eu estudo. Aí eu lembro que não tenho caneta para ir para a escola. O que eu vou fazer lá no meu serviço? Vou pegar minha caneta, vou pegar a caneta que eu tenho lá no serviço e descer embora sem culpa nenhuma. Estou lá no meu trabalho e às vezes preciso furar alguma coisa lá em casa, usar um martelo, uma ferramenta qualquer, e lá no meu trabalho tem milhões de ferramentas. O que eu vou fazer com aquela ferramenta? Eu, quando era do mundo, sem conhecimento da palavra, que roubar, furtar, todas essas coisas não são permitidos de acordo com a palavra de Deus. O que eu vou fazer com aquela ferramenta? Eu vou levar para casa. Pelo início eu estou pensando que eu vou levar só emprestado. Mas eu levo, não, usei a ferramenta, ficou em casa, eu não devolvi, e minha consciência está limpa. Então, por que eu quero falar isso? Não diretamente para os adolescentes. Até eu li nesse provérbio, eu lia junto com eles. Que eu falei assim, muitas vezes, o tratamento que pais e mães dão hoje são muito diferentes do que nós tínhamos antes. Eu já não sou tão antigo, mas para quem tem mais idade, de que tinha que ajoelhar lá, tomava paulada, ou os castigos eram bem piores, porque a palavra diz, para você educar o seu filho, se for necessário, pega a varinha lá, e pega a varinha e pode bater. Eu lembro que na minha época, se eu errasse, minha mãe pegava um caroço de milho, colocava lá na beira da parede, falava, ajoelhei no milho, e eu tinha que ficar lá 2 horas, ajoelhado em cima do caroço de milho. Mesmo que vinha bosta da rua, eu lembro de uma vez ter pagado um castigo, por eu nem ter feito, eu brincando, falei com um colega meu, se esconde aí debaixo desse tanque, eu vou lá no fundo. A vizinha achou que a gente estava roubando a casa dela, e foi lá na casa correndo, contou para os meus pais, e eu fiquei 2 horas ajoelhado em cima de tampinhas de garrafa, porque eles achavam que eu estava roubando. Então você vê como é que eram os tratos dos pais anteriormente. Porque hoje o pai vai falar para o filho, filho, não faz isso. Aí pega o filho faz do jeito que quer, quando quer. E a gente vê pelos irmãos mais novos. Eu não tenho como não ter o filho, eu vejo pelo jeito que foi educado meus irmãos mais novos do que eu. Então, de acordo com a palavra, ele fala o que é a consciência. Aí tem algumas histórias aqui, ó. Um homem havia cometido uma fraude e sua consciência não deixava em paz. Para sentir-se aliviado, escreveu a empresa prejudicada, anexo uma parte do valor que estou devendo. Se ainda não conseguir dormir direito, hoje à noite vou enviar mais uma parcela. Quer dizer, o cara tinha furtado o dinheiro da empresa, e ele chegou aí na casa dele com a consciência pesada, escreveu uma carta e parte do dinheiro, porque ele não tinha dinheiro para devolver, colocou na carta e mandou à empresa. E ele disse que a consciência dele ainda continuasse pesando sobre ele, o que ele faria? Queria juntar mais outra parte e continuar mandando a empresa até que ele quitasse toda aquela dívida. A consciência, ela não é um órgão físico, a gente não pode chegar e fazer um transplante igual faz no fígado, no baço. Então não adianta. Uma vez consciente, você vai estar com aquele conhecimento dentro da sua mente para sempre. Por mais que se troque, você não tem como tirar aquilo, a não ser por algum agravo que a gente vê, falar de amnésia, alguma coisa desse tipo que você vai perder a sua consciência. Ela existe e está presente na vida de cada um de nós. De onde vem a consciência? Qual a finalidade? Quem a colocou em nós? De onde vem essa voz interior? Existem mais diferentes explicações e justificativas para a existência da consciência dentro de nós.
E eu separei algumas aqui para a gente poder entender o que é a consciência antes de a gente entrar aqui na palavra propriamente dito, falando sobre a consciência. Consciência é uma instância, um poder implantado em nós que avalia moralmente os nossos atos, pensamentos, planos e opiniões. Isso tem escrito na Bíblia Estudo de Genebra. A consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que ela considera correto. Então, o que impele é que faça o que você faça o que é correto. Por isso que ela nos pesa. Quando a gente não faz aquilo que é correto, ela nos pesa. A consciência, segundo o desígnio divino, deve ser o nervo central do nosso ser que reage ao valor moral intrínseco de nossos atos. A Bíblia menciona a consciência em diversas passagens. Por exemplo, lá em Romanos 2,15, só para vocês poderem acompanhar aqui junto comigo. Lá vai dizer assim, Romanos capítulo 2, versículo 15. Estes mostram a norma, a lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e aos seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, quer dizer, através da consciência, a lei de Deus está escrita em nossos corações. Tem outra passagem bem conhecida lá em João, capítulo 8, versículo 9. Essa é bem conhecida de todos. Vai dizer assim: mas ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que no meio onde eles estavam. O que acontece se Jesus não chega naquela hora e fala para todo aquele pessoal que estava atacando a pedra ali, da adúltera, para falar para eles que eles também erram e que não tinha diferença entre o pecado que eles cometiam e o pecado que aquela mulher que adulterou tinha cometido. Então, quer dizer, sem peso na consciência, todos ali foram os primeiros a pegar a pedra e querer atirar para aquela mulher. Mas aí Jesus vem, intervém e faz com que eles tenham consciência, faz com que eles tenham entendimento do que eles estão fazendo. Então, quer dizer, não havia diferença entre eles e aquela mulher. Tem uma história que conta de um pastor, que ele fala assim, que ele estava lá no consultório dele, e ele era neurocirurgião. E um rapaz que foi até o consultório dele, ele tinha problemas, ataques epiléticos. E ele pegou, fez todos os exames que podia fazer naquele garoto, e não acusou em nada. E ele pegava, dispensou o garoto, e deu alguns remédios para ele. E ele continuou tomando aqueles remédios durante todo o período que tinha que tomar e voltou ao consultório e ele estava com o mesmo problema. E ele pegou, sentou com aquele garoto e falou assim: desde quando você começa a sentir isso? Você sempre teve ataques epiléticos? Aí ele começou a fazer a entrevista com o garoto falou não. Ele falou: a primeira vez que eu senti isso foi quando eu passei uma dificuldade financeira e esse garoto que trabalha no banco. E ele desviou algum dinheiro, porque ele via como funcionava lá dentro e descobriu como que ele poderia tirar aquele dinheiro de lá sem que o banco sentisse falta. Então o que aconteceu? Ele começou a sentir esses espasmos e ataques epiléticos por causa da consciência que o lhe acusava, por causa de um roubo que ele fez e ele não sabia mais como devolver, porque a estratégia que ele fez era fácil tirar. Então quer dizer, ele conseguia tirar, mas para devolver não era do mesmo jeito. Não tinha como ele bolar um plano lá, não vou colocar mais R$1.000 lá no banco de volta. Então, aquele doutor, que também era pastor, ele chegou e instruiu a ele, falou assim: o que eu posso fazer por você? A gente pode fazer uma oração aqui e pedir para que Deus possa lhe perdoar esse ato de Deus, só que você vai ter que ir até a empresa que você trabalha e vai ter que ir lá e falar o que você fez e devolver esse dinheiro, para que não tenha outra forma de se devolver sem eles ficarem sabendo. Então ele pegou, foi, devolveu esse dinheiro, fez uma oração e passado algumas semanas aquele rapaz estava livre do ataque epilético. Então você vê o que pode nos causar o peso da consciência. Então quer dizer, é bom a gente ter conhecimento dessa palavra? É ótimo, porque cada vez mais nós conhecemos, menos nós erramos. Porque a gente vê que a palavra até já foi ministrada anteriormente, que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, esse carne se foi, e voltou através do Espírito de Deus, que é o próprio Jesus Cristo aqui, que é o que nos consola hoje,
diariamente. Então, quer dizer, no Antigo Testamento era só a palavra. Então, essa mesma palavra, que é o Espírito Santo de Deus, que é o que a gente fala, que é a nossa consciência, que cada vez mais nós lemos as Escrituras, cada vez mais nós aceitarmos esse entendimento, menos nós vamos errar. Ou quando vir a acontecer de nós errarmos, esse entendimento que nós acrescentamos em nossa consciência vai lá, pastor, isso aí que você fez não é certo. E para onde a gente vai? Corrige lá com quem você errou e vai para Cristo. Porque às vezes o erro que nós cometemos não adianta pedir perdão para Deus. Você vai ter que ir lá, vai ter com quem você errou, dependendo do erro que você cometeu, porque foi o caso desse garoto do banco. Não adiantava ele só falar para Deus, eu errei e pronto, está tudo certo. Mas ele prejudicou alguém, ele deu prejuízo a essa pessoa e ele precisava sanar aquilo ali. Só ele falar com Deus, então está certo, então aqueles R$1.000 que ele furtou, então está esquecido, não. Então, há momentos que a nossa consciência vai nos pesar, e isso é para quê? Para quê? A consciência nos pesa para que a gente mantenha firme no caminho de Cristo. Eu pensava, durante a semana, eu ia ministrar aqui, mas eu pensei, eu falo alguma coisa para adolescente, né? Eu peguei fantoche prestado do tamanho da Raquel, peguei tudo e falei, vou fazer uma brincadeira lá com os adolescentes, e vou aqui, e era quase mais ou menos nesse estilo da palavra, consciência pesada, mas era alguma coisa tipo falando, o adolescente, ele erra por quê? Porque não tem instrução, então ele só não vai para a igreja porque não foi instruído. Aí quando você fala para ele tem que ir na igreja, o bonequinho ia levantar e falar, a consciência é pesada. Mas quem que vai dar instrução para essas crianças e para esses adolescentes? Então eles só vão entender o que é isso aqui se ele for instruído pelos pais e pelas mães para que ele não venha errar e não venha se desviar no futuro próximo por causa da sua consciência, que está imputada a palavra de Deus. Até contar uma história interessante, que eu tenho uma de 3 anos, acho que a maioria conhece a nossa irmã Cristiane Zerino. Ela tem só 3 anos, a Maria Eduarda. E eles levaram ela para a igreja, e era no dia de ceia. Eles estavam lá ouvindo a ceia, e naquele dia o pastor falou assim, então está na hora de nós tomarmos o cálice. E ela olhou para a mãe dela e falou assim, mamãe, é nós, porque eu sou filho dele, é Mizuno Zerino Cálice. E aí eles começaram a rir. Aí depois da hora da administração, o pastor chegou no meio da administração e falou que era necessário nós fazermos boas ações. Quando que nós temos feito boas ações? E começou a fazer um monte de perguntas. E contou de um rapaz lá que ele tinha acolhido algumas pessoas que moravam na rua e levou para dentro da sua casa porque aquelas pessoas não tinham onde ficar. E ajuda ela lá em casa. E todo mundo acha que a criança está lá e não está nem aí com o mundo, né? E eles pegou aí o pastor ministrando sobre levar para casa, da comida, da roupa e tudo aquilo. E eles pegaram e vieram para casa e foram dormir. No outro dia ela acorda de manhã, o que aconteceu? Enquanto ela foi dormir, o Caco, que é o marido dela, o Douglas, foi no aeroporto buscar os parentes dele que iam dormir na casa dele. Aí o que acontece? Levaram e preparou lá toda a cama para eles e foram dormir. Chegou de manhã, ela normalmente é a primeira a acordar. Ela acordou e ela foi passar pelo corredor para ir na cozinha, que normalmente ela pega alguma coisa para comer e volta sozinha. Aí ela pegou, viu o pessoal na sala, olhou um monte de gente deitada, voltou correndo, foi no quarto. Mamãe, que legal, né? Você está fazendo aquilo que o pastor falou, né? Você trouxe gente da rua para dormir aqui em casa. Então quer dizer, você vê como que, talvez, né, que vê a criança parada ali, ou aqui, que está aqui olhando para cá e fala, não está aprendendo nada, porque a criança não aprende nada. E você vê, aí já achando que ela não tinha absorvido nada, ou que ela vai para a igreja, que era melhor que estava na sala das criancinhas, e não ia absorver nada, e você vê. Quer dizer, aí você vê outra coisa, né? Que aí vamos entrar nesse ponto. As crianças estão aqui aprendendo sobre o que é, como nós devemos nos comportar perante a presença de Deus. Eles estão ouvindo aqui a palavra, e nós temos que fazer o quê? Agir de acordo com essa palavra. E o que vai acontecer se eu não agir de acordo com essa palavra? Vem aqui os adolescentes. Eles escutam aqui o que os pais devem fazer, a forma com que nós devemos agir, obreiros, membros. Aí chega na nossa casa, a gente faz tudo ao contrário do que está falando aqui em cima do púlpito. O que vai acontecer na cabeça daquele adolescente? Ele vai ficar confuso, ele vai falar assim, quer dizer, lá na igreja, fala que eu devo agir assim, fazer assim, e dar todas as instruções para nós agirmos. Aí eu chego lá na frente do adolescente, que
segundo a palavra de Deus, até uma certa idade, ele não tem capacidade para poder interpretar o que é ministrado aqui, para agir de acordo com a palavra de Cristo. Mas eles estão prestando atenção, está prestando atenção em mim, está prestando atenção em você. Até quando nós saímos na rua, eles estão caminhando comigo, então eu tenho que prestar atenção nas minhas atitudes, para que eles não possam falar, mas o Beira-Plomate, ele está fazendo errado, porque o pastor lá falou uma vez lá que não podia fazer aquilo. Aí continuando aqui, mais outros versículos, vai dizer assim: quanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Está lá no Salmos 32, versículo 3 e 4. Tem um tal estudioso conhecido como Burns, da Bíblia. O salmista fala de maneira muito franca da sua grande luta interior. Ele estava consciente de haver cometido diversos pecados graves, sabia que somente uma confissão plena diante de Deus poderia libertá-lo do seu fardo, mas ele não queria confessar sua culpa. Gemia de remorso e não conseguia dormir. Acabou ficando doente, mas continuava lutando com sua própria consciência que o acusava. Ele também relatava a razão de todo esse mal-estar físico. A mão de Deus, a ira divina, não o deixava em paz, fazendo padecer de torturas de uma consciência pesada. Milhares de pessoas já passaram e passam por essa experiência. A solução é tão simples. Confessa, aí vem lá a palavra de Deus, Salmo 32, versículo 5, vai dizer assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, mas não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então quer dizer, você vê que a gente só é sarado quando a gente age de acordo com a nossa consciência do que a gente aprende sobre as Escrituras. Como lidar com a consciência? Deus colocou a consciência em nós, fazendo-a funcionar como acusador e como canal através do qual Ele fala conosco. Mas a consciência pode ser manipulada e, em casos extremos, usada pelo próprio diabo. Por isso, é vitalmente importante sabermos a quem nossa consciência está sujeita e a quem ela é submissa. Nossa consciência deve ser dominada unicamente por Jesus Cristo. Existe a possibilidade de nossa consciência ficar cauterizada? Sim, existe. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 4, versículo 19. Onde a palavra do Senhor vai dizer assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então quer dizer, quando você se torna insensível, por mais conhecimento que você tenha da palavra, aquilo ali já não vai funcionar mais contigo. Vai dizer também assim a palavra do Senhor, lá em Romanos 14, 1. Também é possível alguém ter uma consciência débil. Que é assim, vai dizer lá, Romanos 14, 1. Acolhei ao que é débil na fé, da parte 1, da parte A do versículo, e 1 Coríntios 8, 7 vai dizer, e a consciência desses por ser fraca. Então quer dizer, normalmente a nossa consciência, ela nos acusa para que a gente venha ter atitudes corretas. Mas ele diz também que às vezes nossa consciência falha. Quando nós nos deixamos de continuar seguindo com Cristo. Quando nós começamos a cometer pecado e começa a gerar iniquidade. Então começa a ser falha e nós temos uma mente débil e temos uma mente fraca, a qual não é capaz mais da gente discernir o que é certo e o que é errado. Seria engraçado se não fosse tão sério, pois muitas vezes nós todos somos dialéticos. Estamos conscientes de que fazemos algo errado, pois uma voz em nosso interior nos diz de maneira clara e inequívoca. Mas imediatamente outra voz faz ouvir a voz dialética, o advogado do mal. Sabemos que ele é mais egoísta do que nos quer dizer. Não importa. Não leve as coisas tão a sério. Todo mundo faz isso. Ninguém viu nada. Não consegue agir de outra maneira. Aí ele fala de novo, foi só uma vez. É dessa maneira mesmo. E com alguns argumentos semelhantes que essa voz se faz ouvir.
ela tenta minimizar aquilo que realmente aconteceu. Tenta torcer a verdade e mostrar o erro que não foi tão grande. Assim, essa voz satânica contradiz a voz da consciência que tenta se manifestar. Alguém disse que a consciência é um sistema de alarme de mau contato. Por isso a consciência precisa ser treinada. Ela precisa ser ensinada, precisa aprender e ser orientada pelas Escrituras. E precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Uma consciência, porém, que vive segundo o padrão de Jesus Cristo, se comportará como um exemplo. Está eu e a Carmen lá dirigindo, ela acabou de aprender a dirigir e eu chego para ela, estamos no volante, e eu chego para a Carmen e falo assim, aqui não tem radar não, pode passar, o limite lá é 60, eu falo, pode pisar aí dos 80 a 90 km. O que ela vai conhecer? Ela sabendo da verdade, sabendo que é errado fazer aquilo, ela fala assim, não vou fazer isso aí não. Outro rapaz, igual a gente falou aqui no começo lá, você precisa de algumas ferramentas, precisa de algum material e sabendo que tem lá na sua empresa, você vai pegar aquilo e vai levar embora. Então a consciência, ela age desse jeito com a gente, ela faz com que instantaneamente nós tenhamos, relembremos do que é certo e fazemos essas coisas de maneira que não vai desagradar a Deus. Aí ele fala, não vou roubar a firma. Devemos treinar a nossa consciência, exercitá-la para que não seja enganada ou seduzida, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 16. Os apóstolos se empenhavam em manter uma boa consciência. Aí diz também lá em 2 Coríntios 1,12. Nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade a Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Paulo exercitava e treinava sua consciência para que ela fosse pura diante de Deus e dos homens. Atos 24:16 vai dizer, por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Assim como o relógio acertado, de tempos em tempos, nossa consciência precisa ser ajustada à Bíblia, para que possamos declarar, como está lá em Romanos 9:1, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então quer dizer, a gente vê que cada vez mais, não tem outra regra, é ler, ler e ler. Cada vez mais nós lemos essa palavra, mais nossa consciência vai ficar como esse alerta de mau contato, avisando quando alguma coisa que não é certa, a gente for tomar essa atitude e a gente se corrija. Como adquirir uma consciência limpa? Então, quer dizer, já errei, então fiquei com a consciência pesada. Então, como que eu faço para limpar a minha consciência? Então, diz, como conseguirei ficar em paz novamente? Em primeiro lugar, precisamos saber que o sangue de Jesus Cristo tem o poder de perdoar os nossos pecados e nos libertar da consciência pesada. Calcule como o sangue de Cristo, com maior e muita pureza, transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele nos liberta da preocupação de ter de obedecer aos regulamentos antigos e nos faz desejar servir a Deus vivemente, pois com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo, de bom grado, entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele que era perfeito, sem uma única falta ou pecado. É possível sermos libertos da nossa má consciência, mas somente pelo perdão de Cristo. Então poderemos voltar a servir ao Senhor com alegria. Então somente desse jeito podemos ser libertos daquela consciência pesada. E só para encerrar aqui, eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, lá no livro de 1 João, lá nos últimos livros, 1 João 3, do 19 ao 22. Então, como que se adquire uma consciência limpa? Ele vai dizer assim na palavra do Senhor: e nisto conheceremos que somos a verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos no nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos a confiança diante de
Deus que aquilo que pedimos dele, recebemos, porque aguardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então eu gostaria de que vocês possam ter compreendido mais um pouco aqui essa noite do que é a consciência. Porque foi isso que Deus me passou para que a gente pudesse passar aqui na igreja, para que quando nós tivermos a nossa consciência nos acusando, pode ter certeza de que algo nós não estamos fazendo certo. Porque nada mais justo está saber do que a nossa consciência e o nosso coração. Porque quando Deus sabe o caminho que nós trilhamos e aonde temos que alcançar, com certeza Ele vai vir e nos acusar através da nossa consciência e falar: pastor, isso aí não está certo. E eu quero agradecer assim essa oportunidade rica no nome santo de Jesus e as palmas para louvar o Senhor.